Abre comigo aí a sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 21, Evangelho segundo João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João, capítulo 21. Versículo 15. Os irmãos que estão sentados, se puderem se levantar, eu agradeço. É uma cultura da nossa igreja e ela é uma cultura boa. Então, aquilo que é bom a gente preserva, né? O que não é tão bom assim, a gente vai consertando. João capítulo 21, versículo 15, diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Diga amém. Diga comigo: Senhor, fala comigo. Me apresenta a mim mesmo. Amém. Senta um pouquinho, por favor. Esse texto que nós lemos hoje, a gente vai trabalhá-lo melhor na próxima terça. Por que eu li hoje? Eu estou há 2 semanas falando com os irmãos com um tema que é uma pergunta: você se conhece? Na primeira semana eu falei sobre assumindo o controle, desenvolver a habilidade de assumir o controle das próprias emoções, reações, pensamentos, o que a Bíblia chama de temperança, domínio próprio. Na semana passada, dando sequência a este pensamento, eu falei sobre potencialize as suas emoções. Como criar uma blindagem que te poupa de vulnerabilidades desnecessárias, que podem ser vencidas, superadas. Hoje eu quero entrar no cerne da temática para a gente começar a falar sobre traços de personalidade, comportamentos, temperamentos. E o primeiro que eu quero falar é sobre o apóstolo Pedro e o temperamento sanguíneo. E o tema que eu quero dar à palavra de hoje é o Pedro que habita em mim. O Pedro que habita em mim. Semana que vem eu vou dar sequência falando sobre Pedro, e nós vamos falar um pouco sobre um Pedro transformado pelo Espírito Santo. O que acontece quando o homem sai do seu estágio de homem natural e floresce como homem espiritual sob domínio
do Espírito Santo. Mas hoje o irmão já vai conseguir identificar em Pedro alguns traços que podem ser seus ou não, mas que podem ser traços de pessoas com quem você convive. Às vezes é o teu marido. Tem um aviso aí para o dono de alguma moto, está na tela. Às vezes podem ser os traços do teu marido, podem ser os traços da tua esposa, do teu filho, do teu sócio, do teu liderado, de um obreiro que convive contigo. E Pedro vai nos dar um norte de como lidar, de como entender estas pessoas para um convívio saudável, poderoso, extraordinário, em nome de Jesus. Porque o fato de você não ser sanguíneo não te exime de outros traços de personalidade dos quais nós vamos falar também. Então, no final das contas, nós somos seres humanos sendo trabalhados e moldados pela presença do Espírito Santo. E aí eu quero começar lembrando que Pedro é um dos discípulos mais próximos de Jesus. Algumas ações invasivas, vamos chamar assim, no rol da convivência do mestre e no seu ministério, tinha sempre o querido Pedro na linha de frente. Pedro não se importava muito sobre o que falar, a hora de falar, ele falava. É do seu traço de personalidade. Por exemplo, é Pedro quem discorda de Jesus quando Jesus diz que era necessário que ele vá à cruz e padeça e ressuscite ao terceiro dia. Pedro ficou tão transtornado com aquela notícia que ele nem ouve Jesus falando que vai ressuscitar. Ele coloca a mão no ombro de Jesus e diz: vem cá, só um minutinho aí para todo mundo, vem cá. Que conversa é essa, mestre? Acabei de dizer que o senhor é o filho do Deus vivo. Mateus 16. E agora o senhor vem com essa conversa que vai morrer? Pedro é o homem que protesta quando chegam os tributários para cobrar o tributo de Jesus. Pedro desmonta a barraca e diz: vou pagar não. É Jesus quem diz: ô Pedro, vai pescar. E o primeiro peixe que vier, vem com uma moeda, paga o meu e o teu tributo. Jesus está ensinando a Pedro ali que é melhor você resolver sem conflito do que conflitar. Mesmo porque Jesus está ensinando a Pedro: dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. É bom lembrar que Pedro não é um homem qualquer no cenário. Pedro é irmão de André, que também era pescador com ele. Mas a descrição que a Bíblia faz de Pedro revela um pescador que tinha algo como uma companhia de pesca. Por exemplo, na grande pescaria, quando ele chama outros barcos, há uma sugestão na tradição de que eram barcos associados à companhia de pesca de Pedro. João trabalhava com ele. Ambos eram filhos de um homem chamado Jonas, que pela tradição certamente também era pescador, porque era uma obrigação dos pais ensinarem aos seus filhos a sua própria profissão. Eram oriundos de Betsaida. Nos dias de Jesus, Pedro morava em Cafarnaum. Cafarnaum era a principal cidade da Galileia nos dias de Jesus. Tinha um posto de alfândega, uma base militar romana. A maior sinagoga de Israel, fora de Jerusalém, nos dias de Jesus,
era a sinagoga de Cafarnaum, onde também morava Jairo, por exemplo. Pedro morava numa casa com relativo conforto para o seu tempo, tanto que ele tem capacidade de receber Jesus e os seus seguidores de maneira inesperada. Ele simplesmente chama Jesus para jantar. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Pedro nem lembra que a sogra está doente. Ele traz os convidados para o jantar. Então isso revela uma casa com uma estrutura que oferecia um determinado conforto. Acredita-se inclusive que em Cafarnaum, a casa onde Jesus tenha estabelecido a sua morada tenha sido a casa de Pedro. Quando Jesus encontrou-se com Pedro a primeira vez, a sua fala foi: segue-me. A ordem de Jesus foi que Pedro viesse após ele. Para a gente conhecer um pouco dele, bom lembrar que a língua, o idioma original de Pedro era o aramaico. O idioma falado naquela região com um forte sotaque da Galileia. E o sotaque de Pedro era tão forte que quando ele está em Jerusalém e ele tenta se esconder e fingir que não conhece Jesus, a serva de Pilatos diz: o teu sotaque te condena. O teu jeito de falar declara que você é galileu, devido à expressão regionalista do pescador. Certamente Pedro também falava grego por causa da sua profissão, que lhe colocava em contato com muitos gentios. Isso é para você ter uma noção de quem é, porque quando a Bíblia diz de um Pedro indouto, não está falando de um homem tosco, está falando de um homem que não foi formado pelas escolas rabínicas, um galileu comum, mas um homem bem sucedido no seu negócio e no seu empreendimento. O nome original de Pedro era Simeão, um nome aramaico, registrado assim em Atos capítulo 15, versículo 14. Ele mesmo fala disso na segunda epístola, capítulo 1, versículo 1. Posteriormente ele adotou o nome de Simão, que é uma variante grega do aramaico Simeão. Quando Pedro encontra-se com Jesus, é o próprio Jesus quem passa a chamá-lo de Pedro, ou Kefas, que nós pronunciamos Cefas, e que significa rocha, pedra, revelando qual seria a natureza que Cristo iria imprimir no caráter e na personalidade do sanguíneo Pedro. Jesus está olhando para um camarada de personalidade volúvel, instável, e diz: a partir de agora que você vai andar comigo, eu vou te transformar numa rocha, eu vou te transformar numa pedra, você será forte. O apóstolo Paulo, quando se refere a Pedro, chama-o de Cefas. Marcos, o evangelista, quando se refere a Pedro, chama-o de Simão Pedro. João chama-o de Simão. Todas estas nomenclaturas se referem ao mesmo Pedro, que eu gosto de chamar de vez em quando de Pedrão. Eu penso que Pedro era um homem corpulento, robusto, de aparência física enorme. A Bíblia não cita, ninguém faz menção, eu só estou usando o direito de imaginar como seria Pedro. Um homem grande, de temperamento forte, do tipo que não levava desaforo para casa, ao ponto de enfrentar até os cobradores de impostos e dizer: não vou pagar. Porque a invasão, a presença de Roma na Palestina
era vista pelos judeus como algo ilegal, eles eram invasores. Então os judeus não admitiam pagar impostos para Roma. Mas Pedro é tão presente nas Sagradas Escrituras que, para o irmão ter uma ideia, nas 3 listas que os evangelhos trazem dos 12 apóstolos, Pedro sempre aparece em primeiro lugar na lista. E isto revela um homem que tinha preeminência ou proeminência no ambiente apostólico. Ele é provavelmente o personagem mais querido do Novo Testamento. Por quê? Muito simples. Pedro era expressivo. Pedro não maquiava os seus defeitos. Pela sua personalidade, ele se revelava com muita facilidade. Pedro não disfarçava quando ele concordava ou quando ele discordava. Por isso, Pedro recebeu a mais severa repreensão de Jesus. Apenas Judas Iscariotes recebeu uma repreensão mais severa do que Pedro, quando Jesus identifica Judas Iscariotes como o traidor. Mas para Pedro, Jesus dá uma repreensão tão amarga que eu acho que Pedro ficou estonteado por alguns momentos. Que Jesus olha para Pedro, depois de uma revelação extraordinária do céu, Jesus olha para o velho Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, tu não pensas nas coisas que são dos céus, mas nas coisas que são da terra. Pedro estava endemoniado. Jesus chamou Pedro de diabo? Não. Jesus estava repreendendo a Pedro por permitir ser influenciado por Satanás, logo após ter recebido uma revelação do céu. Então, ele é muito querido e é muito expressivo, e apesar da repreensão recebida, ele permanece lá com a sua velha carne crua de um sanguíneo, mas ele não larga a mão de seguir a Cristo. É interessante que ele está seguindo a Cristo com algum interesse. Lá na frente ele pergunta: o que eu vou ganhar porque eu te segui? Eu larguei casa, família, fazenda, empresa, o que eu ganho com isso? Mas incrivelmente Jesus não abre mão de Pedro. Jesus trabalha a personalidade de Pedro para levá-lo à estrutura de uma rocha. Pedro deixa para nós a impressão de que ele tinha dificuldade de assimilar as orientações. Ele está sempre, nós vamos ver isso, fazendo as coisas do seu jeito e constantemente sendo chamado a atenção por Jesus, constantemente sendo chamado por Jesus a uma reflexão. Mas observe, depois de Jesus, Pedro é a pessoa mais citada nos evangelhos. Somadas as palavras de Pedro nos evangelhos, os diálogos de Pedro, a expressão então disse Pedro, quando soma todas, supera o número de todos os outros apóstolos juntos, porque ele está sempre dando opinião, ele está sempre falando, e aqui e acolá fazendo alguma besteira. É o traço do seu comportamento. Ele é sanguíneo, e como diz um psicólogo, a única pessoa que tem dificuldade de identificar um sanguíneo é ele próprio, porque ele não percebe a sua impetuosidade. Se o irmão vai observar que na sua casa, de repente o teu filho, o teu marido, é aquela pessoa, a tua esposa, é aquela pessoa que reage por ímpeto, fala e pensa depois, e se ofendeu, não tem dificuldade de pedir desculpa, mas falei, pelo menos eu falo o que eu penso. Conhece alguém assim?
preciso identificar essas pessoas para você aprender a lidar e conviver com elas sem rechaçá-las, sem recriminá-las, porque elas estão sendo tratadas. Depois você vai ver que quando o indivíduo passa pelo processo da operação do Espírito Santo, as coisas são ajustadas ao lugar que Deus quer estabelecer. Mas o fato é que o traço de personalidade de Pedro torna ele um grande líder para a igreja, porque o sanguíneo é, por natureza, dominante, empreendedor, não faz cálculo, começa a construir sem calcular, tá? Ele resolve levantar a cabana sem se perguntar quanto de lona vai precisar. Ele resolve costurar a camisa sem analisar exatamente quanto de linha, porque ele é empreendedor, ele executa, ele faz. Se no meio do caminho der errado, ele vai ficar meio estonteado sem saber exatamente o que fazer. Mas quando Jesus pega essa natureza e coloca no alinhamento da sua palavra, normalmente são líderes extraordinários na obra de Deus e naquilo que decidem fazer para Deus. Deixa eu te passar alguns defeitos do sanguíneo e algumas virtudes. E aí nós vamos trabalhar só algumas muito rapidamente, para o irmão entender e analisar se a pessoa que convive contigo combina com esse traço. E você vai parar de apontar o dedo, vai parar de corrigir de maneira reprimente e vai começar a ajudar no processo de lapidação da personalidade do Pedro que habita perto de você, do Pedro que mora na sua casa, ou do Pedro que você é. Porque nós temos uns Pedros aqui na igreja. Irmão, eu estudei um pouco essa noite, até umas 3 da manhã, e passei o dia estudando sobre Pedro. É incrível que eu estava lendo sobre Pedro e comecei a encontrar alguns pastores Pedros no nosso ministério, alguns diáconos Pedros, alguns irmãos Pedros na igreja. Que é isso, pastor? Uma acusação? Não, isso é a missão de um pastor que se dispõe a conhecer as pessoas com quem ele convive. É a melhor maneira de eu lidar com ações e reações, conhecendo quem está no nosso ambiente. Então, por exemplo, Pedro, ou o sanguíneo de modo geral, é pusilânime. Falo agora do significado disso e dos traços de comportamento de um pusilânime. É indisciplinado, está muito preocupado com padrão, procedimento padrão, uma sigla que as empresas, as corporações chamam de PP. Um sanguíneo não está muito preocupado com o procedimento padrão. Se tem que fazer, faça. De que jeito? Me traga feito. Tá? É normalmente impulsivo, inseguro, egocêntrico, gosta de que tudo esteja em torno dele, seja o centro da atenção, é barulhento, fala alto, ri alto. Normalmente um sanguíneo conversa, dá licença, você está perto, mexendo com você, te futucando, ele precisa pegar em você. É impossível você chegar numa festa e ter um sanguíneo e você não perceber que ele está lá. Porque ele barulha, faz todo mundo rir, conta piada. No meio de uma piada ele esquece de terminar a piada e já começa a contar a segunda. São pessoas expressivas, espontâneas, e que normalmente não estão nem se importando com o ambiente, que estão falando alto. Já teve casos de eu estar em cerimônia fúnebre e eu ter que dizer para algum sanguíneo, fala baixo, que o cara está contando piada num ambiente de luto. E isso é da própria personalidade. Normalmente é exagerado, mas também tem ímpetos de medo, toma decisões e depois fica assim, ser ou não ser? Eis a questão, será que é isso mesmo? E aí a insegurança toma conta. São traços da personalidade de um sanguíneo. Você conhece alguém assim? Virtudes, é comunicativo.
Um sanguíneo consegue se comunicar com o ambiente inteiro. Diferente de uma pessoa que só se comunica se for provocada. É eminente, até porque se ele se comunica bem, ele ganha presença, é entusiasta. Se você convidar, esses dias alguém chegou para mim, pastor, vou para Aracaju de bicicleta. Eu disse, boa viagem. Mas rapaz, vamos pastor pedalar? Vamos. Para Aracaju? Não, irmão, eu conheço bicicleta de 4 rodas. Me ajude, né, irmão? Já foi? Está de pé o convite? Está repreendido. Um sanguíneo diz assim, bora. E o detalhe, a bicicleta do cara que vai para Aracaju pedalando, porque faz disso uma rotina, uma cultura, um esporte, um estilo de vida, é uma bicicleta. O sanguíneo não tem uma, ele vai lá e compra uma Monarch, uma Caloi, mas ele vai. Ele não nega fogo, ele vai, porque é entusiasta, é afável, simpático, bom companheiro, compreensivo, crédulo, acredita nas pessoas e normalmente é leal. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é não olhar, não destacar, não valorizar os traços que nós chamamos de negativos, sem valorizar as virtudes desta pessoa que está sendo tratada pelo Espírito Santo. Você me entendeu? Diga amém. Tem um Pedro na sua casa? Tem um Pedro perto de você? Você conhece algum? Não precisa responder, não precisa destacar Pedro. Vamos lá. Pusilânime. O que é uma pessoa pusilânime? Eu não vou terminar hoje, porque eu preciso falar do Pedro transformado pelo Espírito Santo. Eu estou falando aqui do Pedro natural, o Pedro homem, o Pedro normal. Uma pessoa pusilânime é uma pessoa de vontade fraca, inconstante. Ele quer muito, mas se ele perceber oposição, obstáculo, dificuldade, ele é tomado de dúvida. Suas intenções são boas, mas as dificuldades colocam dúvida na sua motivação. Por quê? Porque o Pedro que habita em mim é normalmente instável e explosivo. Responde com muita facilidade, é inquieto. Tem um Pedrinho aqui na igreja, aliás tem dois, tem o Pedrinho, que é Pedrinho mesmo, e tem um Pedro aqui, que o nome dele não é Pedro, que aqui em cima, na hora que você vai orar pelas crianças, ele não consegue ficar quieto, ele mexe com todo mundo aqui. Fica quieto incomoda, ele precisa provocar alguém. Normalmente o sanguíneo é considerado aquele que vai se dar bem em qualquer coisa na vida. Porém, se esse Pedro que habita em mim não for tratado, ele vai recuar de oportunidades pelo medo do desafio. Dizem que os sanguíneos são excelentes oradores, bons vendedores, não raro se tornam líderes. Se a gente analisar alguns eventos da vida de Pedro, nós vamos perceber algumas inconstâncias nele. Pedro sai de um extremo para o outro com muita facilidade. Ele sai do quente para o frio com muita espontaneidade. Obviamente isso gera conflitos existenciais. No dia que Jesus encontrou com Pedro, isso está no 1º capítulo de João, Jesus olha para Pedro e diz: tu te chamas Simão, mas te chamarás Pedro. O que Jesus está dizendo é: para cumprir a missão na qual eu vou te incluir, você não pode ser um instável, você não pode ser um descontrolado.
então eu vou trabalhar a tua natureza, eu vou te forjar e vou te tornar rocha. Por quê? Porque os embates que estariam à frente não poderiam ameaçar a missão, não poderiam ameaçar a vida do apóstolo chamado para pastorear. Você conhece alguém pusilânime, alguém entusiasta, apaixonado, e quando chega uma palavra desmotivadora, ele desiste, fica inseguro, não tem mais certeza? É um Pedro. Pessoas que precisam ser trabalhadas na sua vontade. Que pena que a gente raramente consegue identificar os nossos Pedros ainda pequenos, porque aí nós estimularíamos a persistência, estimularíamos a perseverança, para gerar na natureza dele, na personalidade dele, essa capacidade de enfrentar o desafio, a crítica, a reprimenda, sem perder o foco. Mas apesar de ser um pusilânime, Pedro é comunicativo. Sabe aquele menino, aquele rapaz, que quando chega na sala, aquela menina já chega se comunicando com todo mundo? Todo mundo é envolvido. Na hora da brincadeira, ele acaba se tornando o líder natural. Um bom líder de torcida. Aquela pessoa que fala com todo mundo, consegue se comunicar com todo mundo. Não é um Josué da vida. Eu já disse para os irmãos aqui, eu consigo sentar num avião meia-noite, desembarcar meio-dia, sem dizer uma palavra. Eu vou chegar para a pessoa que está sentada do lado e vou dizer: boa noite, com sua licença. Normalmente, se já tiver alguém sentado, eu peço licença, mesmo que eu não tenha que passar, mas eu, com sua licença, sento. Acabou. Se a pessoa puxar alguma conversa, nós vamos conversar. Mas se a pessoa ficar calada, nós vamos viajar calados. Porque é diferente do Pedro. O Pedro vai chegar: e aí, tudo bem? Como é seu nome? Você mora onde? Está indo para onde? Mora lá ou mora aqui? Vai a trabalho ou vai a passeio? E aí começa a investigar a vida do estranho sentado do lado, porque ele é uma pessoa que domina a arte da comunicação. Pedro atrai pessoas e faz amigos com facilidade, com a mesma facilidade que ofende, porque ele se expressa com espontaneidade, mas também não tem dificuldade de dizer: me desculpa, eu exagerei lá naquela hora. Nós somos atraídos pela personalidade de Pedro até hoje, porque ele é intenso, é dinâmico, é caloroso. Hipócrates chega a dizer que o sanguíneo é o homem de sangue quente. O professor Alexander Whyte diz que a pior doença da humanidade é a frieza. Estava conversando sobre isso com o pastor José Luiz aqui na chegada. Incrível como os seres humanos são frios. Para num café, num shopping lotado, senta sozinho à mesa e veja quantas pessoas lhe dão bom dia ou boa tarde. As pessoas entram e saem e não veem os seus semelhantes. E é incrível que essa frieza às vezes entra dentro de casa. A gente deixa de prestar atenção nas pessoas que moram com a gente. O ser humano é meio distante. E eu disse ao pastor Zé Luiz que um dia desse eu estava num shopping tomando um café, enquanto a irmã Madame estava numa loja olhando os negócios. Aí se a irmã Madame entra na loja, irmão, senta e toma café. Pede um quente frio, é quente frio que chama? Uma garrafa térmica e vai tomar café. E eu fiquei observando as pessoas passando, subindo, descendo, entrando e saindo, e eu dizendo: gente, como o ser humano é estranho. Incrivelmente, nós vivemos como se fôssemos únicos no mundo. Pedro não.
Pedro não padece de frieza, diz o doutor Alexander Whyte. Uma das características mais autênticas de um sanguíneo é exatamente o calor, a expressão, a querência pela proximidade com as pessoas. Pedro é o tipo que nunca deixa os amigos sem saber a opinião dele. Você conversa com uma pessoa e aí, preguei bem hoje? O fleumático vai dizer assim, muito bom, muito reflexiva a sua pregação, muita coisa para eu pensar. O colérico vai dizer assim, rapaz, para falar a verdade, eu acho que poderia ter sido melhor, mas Deus falou, cada um tem seu dia. O sanguíneo vai dizer assim, você pregou ótimo, ou vai dizer, terrível. Eu saí do culto um dia, o púlpito era ali, eu sabia que eu tinha pregado mal. Aí quando eu desci o púlpito, o pastor Miguel fez assim, o que é que você tem? Eu falei, meu, que pregação ruim, sangue de Jesus tem poder. O pastor Miguel disse, que é isso, pastor? Você não viu gente chorando? Que Deus abençoe, vai descansar que o senhor está cansado. Aí eu fui saindo por ali, porque o carro estava ali atrás, e encontrei o irmão Josué, que hoje descansa no Senhor. O irmão Josué falou, meu pastor, o que é que o senhor tem? Eu falei, irmão Josué, preguei tão ruim hoje, que eu acho que está melhor eu voltar para Rodelas e recomeçar. Ele disse, que é isso, pastor, pelo amor de Deus? As pessoas estavam folheando a Bíblia, acompanhando, recebendo a palavra, refletindo, não faça isso não, o senhor deve estar cansado. Encontrei um outro ali na saída, que eu não lembro quem foi, ele falou, pastor, o senhor está bem? Eu falei, não estou legal, estou muito cansado. Vá, pastor, vá descansar, olha, Deus lhe usou muito, quando eu crescer quero ser como o senhor, ainda lembro da palavra. Quando eu entrei no carro, Johnny sentou. Aí Johnny fez assim, está bem? Eu fiz, estou não, preguei muito ruim hoje. Johnny fez assim, pregou mesmo. Nunca vi pregação pior. Eu olhei para ele e falei, obrigado. Acabou de abrir a sepultura, jogou terra dentro e disse, tenta sair. Não estou dizendo que é o temperamento dele, mas estou dizendo que o sanguíneo se expressa. O sanguíneo se comunica, o sanguíneo fala. Quer ver um exemplo? Na metade do ministério de Jesus, tem 2 anos Jesus convivendo com eles. Aí Jesus pergunta, Mateus 16, quem dizem os homens ser o filho do homem? Alguém levanta e diz, Senhor, dizem que tu és Elias. O outro levanta e dizem que tu és Jeremias. O outro levanta, falam que tu és a personificação de João Batista. Aí Jesus pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou? Não deu tempo para ninguém. Pedro levanta e diz, eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou essa verdade não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ei, essa declaração de Pedro é tão poderosa que até hoje é referência teológica na declaração da divindade de Cristo. Logo na frente, quando Jesus diz, eu vou morrer, eu vou ser entregue, Pedro chama Jesus e diz, Senhor, para com essa conversa. Porque ele não nega a sua opinião. Ele se expressa. E a resposta de Pedro, provavelmente, não foi premeditada, porque o sanguíneo não é analítico. A questão é que Pedro já estava há 2 anos andando com Jesus, e Pedro já estava dizendo, ele não é normal. Um camarada que transforma água em vinho, um camarada que diz o que ele diz. No dia que todo mundo foi embora e Jesus perguntou assim, vocês querem ir embora também? Pedro diz assim, para onde nós iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Então, a opinião dele não é negada. Ele não se nega a expressar o que pensa.
Essas duas declarações de Pedro, que eu acabei de mencionar, em 2000 anos de história, ninguém conseguiu superá-las, esquecê-las e tirá-las da declaração de fé dos cristãos. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Não é por acaso que Pedro é o primeiro a pregar para os judeus depois do dia de Pentecostes. Pedro é o primeiro a pregar para os gentios, em Atos capítulo 10. E Pedro é o primeiro a pregar aos samaritanos. É ele quem é enviado a Samaria para doutrinar e orientar a igreja. Quando Jesus disse a ele: eu te darei as chaves do reino dos céus, Jesus está dizendo: atrás de você vem um Paulo, mas é você quem vai abrir a porta da pregação para os gentios. Ele recebeu a chave, ele recebeu a autoridade de Deus para abrir caminhos e a igreja prosperar. E incrivelmente, Pedro não fica doente quando Paulo se destaca entre os gentios. Então é um homem que tem facilidade de comunicação, de modo que existem pessoas entre nós que se comunicam com facilidade, que serão bons pregadores, bons professores, bons discipuladores, bons conselheiros, bons vendedores, bons diplomatas, porque tem facilidade na comunicação. É o caso de um Pedro que habita em nós, fala muito. Terceira característica de Pedro, a gente já vai caminhando para dar o fechamento: impulsivo, age no bum, faz e depois pergunta. O Pedro que está em nós, termina o futebol, tem 20 amigos no baba. Quantos? Ele não diz para a mulher dele, mas ele chama os 20 amigos: vamos lá para casa para a gente tomar um café e a gente conversar um pouco. A mulher não está sabendo. De repente ele chega com um exército, com 20. A mulher chama ele e fala assim: o que é isso? Você esqueceu que a minha mãe está doente? Que está aqui em casa? Aí Pedro diz: que nada, deixa ela lá no cantinho dela. Os amigos já estão aí mesmo, faz um café aí, bota água no feijão. Porque ele faz por espontaneidade. Age, convida, se manifesta no impulso, calcula depois. Pensa no resultado depois. Por exemplo, quando Jesus diz: segue-me, a Bíblia diz que Pedro imediatamente largou as redes e seguiu. Coisa de uma pessoa impulsiva. Não tem o que questionar, larga tudo e vai. Com a mesma facilidade, quando Jesus morreu, ele resolveu voltar para as redes. Quando Jesus morre, Pedro está em Jerusalém, ele fala assim: quer saber? Estou indo embora. Para onde? Para Galiléia. Fazer o quê? Vou voltar a pescar. Jesus morreu. Por que é que quando Jesus ressuscita, ele vai encontrar com Pedro lá no mar da Galiléia pescando? Porque o Pedro impulsivo, que se frustrou com um mestre que morreu, resolveu retomar a sua vida. E é incrível, ele é tão líder que aqueles que estão com ele decidem segui-lo. Pedro é conhecido na Bíblia como aquele que fala pelos apóstolos. Quando alguém queria falar, botava Pedro. Os outros até pensavam, mas era Pedro quem tinha a facilidade de se manifestar. Quando Jesus vai nas suas viagens, Mateus capítulo 1, versículo 29, e Jesus está perto de Cafarnaum, Pedro chama Jesus e os apóstolos para entrar em casa e se hospedar na casa, irmão. Repito, a sogra estava doente. É que Jesus chegou lá e Jesus é que equilibra as decisões de Pedro, porque Jesus entra e cura a sogra de Pedro. Aí daqui a pouco a sogra também está ajudando a servir todo mundo. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Os homens. Convida mais 12 para ir na sua casa tomar café amanhã sem avisar para a tua mulher.
fazia isso, irmão. Característica de um homem impulsivo. O temperamento impetuoso de Pedro é visto com clareza no dia que Jesus vem caminhando sobre o mar. Que os discípulos apavoram, é fantasma, é fantasma. Aí Jesus diz: não temais, sou eu. Pedro diz: é o Senhor mesmo? Sou eu, tá? Se é o Senhor mesmo, manda eu ir caminhando sobre as águas. Irmão, quem é a pessoa que raciocina direito, que vai abrir mão da segurança do barco para caminhar sobre as águas? Jesus disse: vem, Pedro. Mas aqui está o sanguíneo. Quando ele coloca o pé e contraria a lei da gravidade, a sua natureza insegura faz assim: será? Eu estou andando sobre as águas. Não acredito. Buf, afundou. E agora eu lhe pergunto o seguinte: Pedro trabalhava com o quê? Pedro era o quê? Pescador. E Pedro não sabia nadar? Por que Pedro apavora e pede socorro? Um pescador afogando no mar que ele conhecia? Porque a natureza dele é afobada. Um sanguíneo sob pressão, as suas habilidades lhe colocam em confusão. Ele perde a capacidade de raciocínio, de domínio. Jesus é quem estende a mão, segura na mãozona de Pedro e diz: homem de pouca fé, por que duvidaste? Agora volta Jesus e Pedro caminhando sobre as águas. Eu gosto desse episódio. Jesus não trouxe Pedro no colo. Quem viu Pedro saindo, andando sobre as águas, viu Pedro voltando e andando sobre as águas. Você nunca ouviu Jesus falando que Pedro afundou. Vou repetir: você nunca ouviu Jesus falando que Pedro afundou. Por quê? Porque o dia que você afogou é um assunto entre você e Jesus. Ele te tirou do afogadilho e te trouxe caminhando sobre as águas, porque Jesus nunca expôs Pedro. Até no dia, e nós vamos chegar lá, que Jesus tratou Pedro porque ele lhe negou. Jesus trata Pedro na frente de todo mundo, mas ninguém sabe por quê. Jesus não disse: e aí, Pedrão, como foi lá aquilo, rapaz? Você disse que não me conhecia. João ia dizer assim: Pedro, sério? André ia dizer: mas rapaz, nunca imaginei que meu irmão ia negar fogo desse jeito. Não, Jesus não expôs Pedro, tratou de Pedro, sem que ninguém soubesse qual era a questão. E pode observar que Jesus provoca Pedro e diz: pastorei as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo para todo mundo é: Pedro tem crédito, o propósito dele não foi perdido, ele faz parte do plano. A sua impulsividade não estragou o seu ministério, iria estragar. Mas quando ele se encontra com o poder do Espírito Santo, Pedro entra num comando da graça de Deus. Quer ver um outro exemplo da impulsividade de Pedro? Mateus 17. Jesus chama Pedro, Tiago e João e sobe para o monte da tradição chamado Monte Tabor. Estive lá, é muito frio, é muito alto. De repente, Jesus é glorificado diante dos apóstolos. Jesus transfigura diante deles. E aí aparecem Moisés e Elias conversando com Jesus. Irmão, presta atenção numa coisa: se Jesus está conversando
com Moisés e Elias, a melhor coisa que você faz é ficar calado. Moisés é o representante da lei, Elias é o representante da era profética, e Jesus, a graça revelada, conversando. Eu estava um dia numa reunião lá nos Estados Unidos, e estavam 3 mestres conversando. Um é mestre em epístolas paulinas, o outro mestre em Novo Testamento, e um outro professor de Antigo Testamento. E eles estavam conversando e eu fiquei calado o tempo inteiro. Quando nós saímos, Jones estava comigo e perguntou assim: por que o senhor não falou nada? Porque quando os mestres estão falando, o melhor que você faz é aprender. Mas não, Pedro não. Está Jesus conversando com Moisés e Elias. Pedro chega: Jesus, se o senhor quiser, enquanto vocês estão conversando aí, eu, Pedro e João, nós vamos fazer 3 tendas aqui em cima. Uma para o senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não entendeu que Moisés e Elias não precisavam de tendas. Pedro não entendeu que Jesus não podia ficar em cima do monte, porque embaixo tinha uma multidão esperando. O próprio Deus brada dos céus e diz: este é o meu filho amado, a ele escutai. É como se Deus dissesse: ô Pedro, em vez de falar, cala e ouve, escuta. Mas o Pedro que habita em mim é impulsivo. O Pedro que habita em mim quer conversar, quer falar, quer participar. Parece, com todo respeito aos Pedros que estão me ouvindo, parece criança. Não está se importando com a hora, apenas fala. É do seu traço de personalidade agir por impulso. Entretanto, esse mesmo Pedro impulsivo é aquele que no dia de Pentecostes, quando está todo mundo murmurando lá fora, ele diz assim: abre a porta. Eu imagino alguém dizendo: Pedro, cuidado com o que você vai fazer isso. Abre a porta. Quando abrir a porta do cenáculo, ele sai. Nós não estamos bêbados como vocês pensam. Só um impulsivo faz isso. O impulsivo não nega fogo na hora do aperto. Ele toma a linha de frente, vai à frente para resolver as questões. Você lembra em Mateus 28, quando as mulheres chegaram e disseram assim: o mestre está vivo, o túmulo está vazio, nós encontramos um anjo que disse que ele ressuscitou. João se levanta e sai correndo, e Pedro levanta e corre com ele. No meio da corrida, João 20 diz que o outro discípulo, certamente João, passa na frente e chega na frente. E o texto diz claramente que João chegou diante do sepulcro, mas não entrou. João 20. João chega diante do sepulcro, olhou, viu o túmulo vazio e creu. Está escrito. Pedro chegou depois. Pedro não consegue olhar de fora e crer. Ele empurra João e entra. A Bíblia diz que ele entrou no túmulo. Aí Pedro olhou o lençol dobrado, o lenço pendurado, e ele sai. João viu e creu. Pedro saiu confuso. Ele entrou no túmulo e saiu confuso. E de algum modo Pedro parece que está agora com uma inquietação, um questionamento. Eu acredito que o que Pedro está pensando agora é: como eu vou encarar Jesus? Porque eu neguei ele ontem. Como é que eu encaro o mestre? Mas o Pedro impulsivo precisou entrar no túmulo para ver, para crer, enquanto João apenas olhou, viu vazio e creu. Pedro precisava
olhar. É Pedro na sua impulsividade. João 21. Já que Jesus morreu, vou pescar. É da personalidade dele. Você conhece alguém? Quando você diz as coisas, ele levanta e já vai logo para averiguar. Parte no meio do mundo, não mede o tamanho do espaço, a distância. É um traço de personalidade. Você vai lidar com isso e valorizar. Deixa eu falar só mais um traço de personalidade de Pedro. Semana que vem a gente continua. Tem um Pedro na sua casa, e esse Pedro tem um futuro no plano de Deus. Veja isso e observe isso. Quarta característica de Pedro: desinibido. Pedro não é tímido. O sanguíneo não é tímido. Ele tem facilidade de se manifestar, de falar, de pronunciar. Nós vamos encontrar na Bíblia, em Lucas capítulo 5, naquele episódio da pescaria, da grande pescaria. Pedro ainda não segue a Jesus. Quando Jesus chega perto do mar, na beira do mar da Galileia, para ministrar, a multidão é grande, Jesus subiu no barco de Pedro. Não está escrito que Jesus pediu licença, só está escrito que Jesus subiu. E Jesus prega até meio-dia. Quando Jesus termina de pregar, ele diz assim: agora lançai as redes na banda direita do mar. Pedro diz assim: mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Tipo, se não peguei de noite, não vou pegar durante o dia. Mas, segundo a tua palavra, Pedro ainda não era discípulo de Jesus. Mas a pregação de Jesus impactou a Pedro. Segundo a tua palavra nós iremos. Quando Pedro lança as redes, que ele puxa e o barquinho balança, Pedro pede ajuda aos outros barcos que trazem os peixes para fora. Ele não está nem aí com o que vão pensar. Ele chega diante de Jesus e ajoelha. Ele não é discípulo de Jesus, ele não é apóstolo. Pedro é o pescador, mas ele se prostra diante do mestre e diz: te afasta de mim, porque eu sou pecador. O que eu estou dizendo com isso? Que o sanguíneo não tem dificuldade de ajoelhar no meio da igreja para adorar, de sair caminhando no meio do culto, levantando as mãos. É por isso que tem gente: mas para que esse barulho? Porque a adoração também está relacionada à personalidade. Tem gente que adora aí sentadinho, quietinho no seu lugar, não arreda nem que a terra trema. Mas tem gente que quer pular, dançar, sair caminhando, levantando a mão, que dá uns glórias altos, que faz uns barulhos. Ah, mas Deus não é surdo. Eu sei que Deus não é surdo, mas eu sou sanguíneo. Eu quero adorar a Deus assim. Sabe o cara que vai para o estádio assistir o jogo? Você pode olhar que tem torcedor que fica o jogo inteiro sentado lá quieto, mas tem uns que gritam, assoviam, solta a bandeirinha, pula, porque a personalidade dele lhe traça dessa forma. Ele se comove com facilidade. Na verdade, eu vou orar para Jesus trazer uns sanguíneos para os cultos dessa igreja, que é o povo que tem mais liberdade para dar glória. Não, os fleumáticos podem ficar, não precisa ir embora não. Os coléricos também, os melancólicos também. Mas o sanguíneo vai fazer mais barulho. Ele vai gritar de lá: fala Deus. O sanguíneo vai gritar assim: aleluia. O sanguíneo, quando recebe poder, não vai conseguir ficar quieto lá. Ele vai sair pulando aqui no meio da igreja. As pessoas que Deus usa em profecia, por exemplo, no ambiente pentecostal, normalmente são pessoas de personalidade forte. Porque o mais, vamos chamar de mais centrado, o poder está caindo, irmão, o chão está abrindo, e ele está lá sentado, chorando, esmagado, mas ele não levanta. O sanguíneo parte de um lado da igreja para o outro e vai profetizar lá na esquina.
Está pouco se lixando se alguém não gostou porque ele passou. Aí você às vezes, por não entender que isso está relacionado também com traço de personalidade, você olha para um e diz: é frio. Não, não é frieza, é a personalidade do indivíduo que é assim. E o outro, para que isso? Que falta de reverência. É a personalidade do Pedro, mergulhada na unção, no poder, na revelação do Espírito Santo. Eu não vou continuar mais hoje, porque senão a gente vai passar do horário, eu não quero que passe. Comece a identificar os Pedros perto de você. Terça que vem a gente continua falando sobre o Pedro que habita em mim. Agora vamos falar a verdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui encontrou Pedro dentro de você? Levanta a mão. Aleluia. Tipo assim, pastor, que revelação. Parece que o senhor estava lá em casa hoje. Fica de pé, por favor. Os Pedros que estão presentes, vem aqui, eu quero orar com você. Vem, eu quero orar pelos nossos Pedros. Terça a gente vai continuar, você vai ver tanta coisa ainda, irmão. Você vai ver tanta coisa ainda. Hoje eu iria falar sobre 9 traços de personalidade de Pedro, para depois falar sobre o Pedro transformado. E eu só falei sobre 4. Então terça-feira a gente fala de mais umas, só para você conhecer. Para que isso, pastor? Para você se conhecer, para você conhecer as pessoas com quem você convive, para você identificar quando uma reação sua é o resultado da natureza de Pedro operando. E aí você entender que Jesus tem um plano para os Pedros do cenário ministerial. Ele tem. A gente continua falando disso e você vai perceber que se conhecer é tão importante para você começar a se maestrar, para você começar a se administrar. Agora você quer ver o mar pegar fogo? É quando Pedro casa com pedra, quando ela tem a natureza de Pedro e ele também, irmão. Aí, meu amigo, a casa é festa todo dia, tem churrasco todo dia, os amigos tomam café lá todo dia. Mas no dia que os 2 pavios pegam fogo, Deus tenha piedade, porque um vulcão está entrando em erupção. Agora, quando este povo é assumido pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo abraça a natureza e diz: eu vou maestrar, eu vou conduzir para um propósito. Jesus olha para Pedro e diz assim: você vai ser levado para onde você não quer ir. Ai, quando o Espírito Santo começa a te levar nesse nível, não é o que você quer. Ah, pastor, eu não me reconheci. O João que eu conhecia teria respondido de outro jeito. Quando o dia que você descobrir que você teria respondido de outro jeito, mas conseguiu se conter, o Espírito Santo começou a maestrar a vida do Pedro que há em você. Pai, é lindo percebermos que o Senhor nos conhece inteiramente, plenamente, sem disfarce, sem maquiagem. O Senhor sabe exatamente quem somos e não nos descarta.
O Senhor não manda a gente embora. Pelo contrário, o Senhor olha para nós e diz: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor, sabendo quem nós somos, manda um recado e diz assim: diga a Pedro que eu me encontro com ele na Galileia. O Senhor nos trata sem dizer a ninguém porque está nos tratando. Amai, couve, astúria, amando, ragai. Ninguém vai saber que nós afundamos nas águas, porque o Senhor não vai nos constranger. Ninguém vai saber que nós te negamos, não pela tua boca, porque o Senhor não vai nos expor, mas o Senhor vai nos tratar, corrigir a nossa natureza, a nossa personalidade. E o Pedro que há em nós vai ser cheio do Espírito Santo. Ó Deus, abençoa os teus filhos e as tuas filhas que aceitam ser tratados pelo Espírito Santo, que aceitam ser transformados pela operação do Espírito Santo. São Pedros que não se negam a receber a chacoalhada de Jesus, porque compreendem que o teu plano é muito melhor. E para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Abraça a alma deste homem, Senhor. Abraça a alma dessa mulher. Abraça Pedro. Abraça o Pedro que há em nós e começa a nos banhar com a tua natureza. Começa, Senhor, a nos encharcar com a tua natureza. Em nome de Jesus Cristo, para que nós sejamos conforme o Senhor quer, para a tua glória. Amém. Coloca a mão no peito e diga comigo: Senhor, trata a minha natureza. Toma o Pedro que há em mim, em nome de Jesus.